Olá pessoal, tudo bem? Estavam com saudades aí dos vídeos? Tava nada, né? Recebemos aqui algumas observações a respeito disso. Bruno não está fazendo mais vídeo, o que aconteceu? Na verdade, estava realmente dando um tempo. Acho que vocês estavam bastante sobrecarregados, né? Muitas tarefas e nós também aqui estávamos com muitas demandas de outros projetos que a gente participa. Enfim, então essa história de deixar o curso quinzenal melhorou para a gente, né? Para vocês também. A inadimplência, digamos assim, ela diminuiu. Então os alunos que não estavam entregando os textos com regularidade passaram a entregar esses textos, o que prova realmente que a atividade ela estava tomando um tempo maior, né, de vocês e da gente também, tá? Então não estou assumindo o compromisso de fazer sempre os vídeos, mas enfim, os vídeos eles vão continuar, tá? É um instrumento, é um canal de comunicação que nós temos, certamente ele precisa ser utilizado. Bom, alguns alunos me procuram e me mandam redações. Bruno, preciso que você leia, gostaria que você lesse minha redação, por favor me dá um feedback. Eu digo que vou fazer. 2 alunos já fizeram isso e acabo não fazendo, porque são tantas coisas durante a semana. Peço desculpas a vocês, tá? Não posso assumir o compromisso de fazer todas as redações que chegam para mim, vídeo de todas elas, realmente ficaria impossível, né? Eu não tenho como fazer isso. Então, 2 aí já ficaram para trás, eu acabei perdendo aqui no WhatsApp, são muitos contatos, todos os dias recebo mensagens, e acabei perdendo esses textos, não tenho mais esses textos, não me lembro do nome dos alunos, cheguei a ler essas redações, são redações boas, tá? De modo geral, vocês têm conseguido progredir bastante no curso, né? As ideias, as discussões que nós temos levantado, elas têm surtido bastante efeito, o que é muito bom, o que é muito positivo. Mas na semana passada, um aluno me procurou, me mandou um texto, e eu falei, vou fazer. E como já havia aí a cobrança dos vídeos, Bruno, cadê os vídeos? Não tem vídeo? Eu optei por colocar a redação desse aluno nesse vídeo de hoje, tá? Eu espero que, enfim, todos consigam aprender bastante com a análise que eu vou fazer a partir de agora. Bom, é a redação sobre a convivência de viver, perdão, o desafio de se conviver com a diferença, se eu não me engano foi a nossa atividade 7, né? Enfim, surgiu esse texto, vou fazer a leitura, vocês já conhecem o sistema, faço a leitura e volto fazendo a análise com vocês, tá certo? Título do texto, a convivência com a diferença na contemporaneidade. Um dos temas mais discutidos na atualidade são os desafios de se conviver com o distinto em uma sociedade. Essa é uma sociedade de grande relevância. Vamos voltar, né? Me embolei aqui. Volta no início do texto. A convivência com a diferença na contemporaneidade. Um dos temas mais discutidos na atualidade são os desafios de se conviver com o distinto em uma sociedade. Essa é uma questão de grande relevância a ser debatida, visto que o patrimônio sociocultural mostra que em diversos países sempre houve a discriminação com o diferente. O que também é notório nas sociedades contemporâneas, pois não é recente o fato de existir diversos grupos e regimes políticos separatistas e preconceituosos pelo mundo. Dessa forma, é urgente a promoção de debates sobre o assunto. No seriado estadunidense Todo Mundo Odeia o Chris, o personagem principal sofre diversos tipos de preconceito, como racismo, sendo negligenciado pela sua classe social e, entre outros, pelo personagem Caruso, e tudo isso acontece dentro e fora da escola. Nesse contexto, é notório como o jovem negro é diminuído e muitas vezes humilhado na frente de todos, fazendo com que a supremacia branca sempre se ache superior aos demais. Além disso, vale ainda ressaltar que existe uma organização estadunidense chamada Ku Klux Klan, que tem como lema o terrorismo, homofobia e também o racismo. Logo, esse cenário corrobora com uma forte opressão contra os negros. Paralelo a isso, vale ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura que a liberdade de crença é um direito de todos e também assegura que é intolerável qualquer discriminação contra a crença, sexo e entre outros. Entretanto, a prática evidencia que a teoria é falha, visto que diariamente é visto casos de violência contra LGBT+, e também preconceito com certas religiões, o que também não é um fato recente, já que as perseguições religiosas datam desde a Idade Média. Tendo em vista esse cenário, medidas são necessárias a fim de reverter essa situação. Portanto, cabe ao governo rever como as leis da Constituição funcionam na prática, fazendo com que sejam mais rígidas e melhor executadas para que os infratores sejam punidos adequadamente. Ademais,
O governo, em parceria com a mídia, devem criar propagandas, incentivando a diminuição de práticas ofensivas contra a comunidade LGBT+, e também tentando diminuir o racismo. Dessa forma, será possível conviver com um mundo onde a diferença não é um problema. Bom, nós estamos diante de um texto informativo, né, com bastante informação. Tem aqui uma série de argumentos. O autor ele mostra que é uma pessoa que sabe do que está falando, né? Mas a análise é para apontar problemas no texto, e é exatamente isso que será feito a partir de agora, tá? Claro que as minhas críticas não invalidam todo o trabalho do autor, né, desse cursista. É uma boa redação, é uma redação boa, que poderá ser aprimorada, tá? Então vejamos aqui o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele tem aproximadamente 6 linhas, conforme vocês viram, e eu volto a falar dessa questão estética, dessa questão formal do texto. Notem que os parágrafos eles têm mais ou menos a mesma extensão, o que de contrapartida, né, de início, já é obviamente uma qualidade do texto, tá? Deixamos a parte formal de lado, vamos pensar aí no conteúdo. Um dos temas mais discutidos na atualidade são os desafios de se conviver com o distinto em uma sociedade. Bom, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer colocar informação demais, quer explicar demais, e a gente pode acabar caindo numa redundância. Aqui, por exemplo, tem uma redundância, e eu aposto que o autor do texto nem viu, né, essa redundância. Olha só, um dos temas mais discutidos na atualidade são os desafios de se conviver com o distinto. Gente, lógico, se eu estou falando de convivência, olha a palavra conviver, é viver com, e a convivência ela só pode ser em sociedade. O que é sociedade? O que é uma sociedade, né? Sociedade é um conjunto de pessoas que convive, conviver. Então, se usou conviver, não preciso falar que vou conviver em sociedade, tá? Então, essa informação que eu acabei de marcar em amarelo, ela acaba ficando aí redundante, ela marca uma redundância no nosso texto, ok? Essa é uma questão de grande relevância a ser debatida, visto que o patrimônio sociocultural, o que será esse patrimônio sociocultural? O que será que esse autor quer dizer com isso, né? Essa é uma questão de grande relevância a ser debatida, visto que o patrimônio sociocultural mostra que em diversos países sempre houve discriminação. Gente, não é o patrimônio sociocultural que mostra para a gente, não. O que mostra é a história. A história da humanidade é que mostra para a gente que em diversos países sempre houve discriminação com o diferente, tá? O que é patrimônio sociocultural? Congonhas é uma cidade cheia de patrimônios socioculturais, socio-histórico e culturais, tá? Então, patrimônio tem muito mais a ver com aquilo que historicamente se constrói em uma sociedade, tá certo? Então, eu indico aqui para você, autor do texto, indico para vocês aí, estudantes, essa é uma questão de grande relevância a ser debatida, visto que a história da humanidade, tá? Tira patrimônio sociocultural, põe história da humanidade. Bom, a história da humanidade, então, mostra que em diversos países sempre houve discriminação com o diferente, o que também é notório nas sociedades contemporâneas, pois não é recente o fato de existirem, olha aqui, ó, existirem. Por que existirem? Porque vai estar concordando com diversos grupos e regimes políticos separatistas, ok? Então a concordância aqui com o fato de existirem. Problema na competência 1. Marco lá. Então, o que também é notório nas sociedades contemporâneas, pois não é recente o fato de existirem diversos grupos e regimes políticos separatistas e preconceituosos pelo mundo. Dessa forma, é urgente a promoção de debates sobre o assunto. No seriado estadunidense Todo Mundo Odeia o Chris, gente, claro que a gente pode usar Todo Mundo Odeia o Chris, não tem problema, mas é um seriado tipicamente assistido por adolescentes, por pessoas aí da faixa etária de vocês, correto? Então, assim, o que é importante? Gente, a crítica aqui é para valorizar o texto, viu? O autor usou, pode usar, não tem problema, mas se ele consegue se destacar dos seus concorrentes, ele vai conseguir, obviamente, mais pontos. Então, entre citar um seriado como Todo Mundo Odeia o Chris e citar um outro seriado qualquer que seja menos do circuito do jovem, menos do circuito do adolescente, isso pode reverberar de forma positiva para vocês, tá bom? Por quê? Bom, porque parto do pressuposto de que todo adolescente, todo jovem conhece o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Então ele não está trazendo nenhuma novidade para mim. Eu começo a ler aqui o parágrafo, eu sei que no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, ele sofre racismo, ele sofre uma série de preconceitos,
desse personagem Caruso. Nós sabemos disso, ok? Então, se eu consigo trazer aqui uma informação nova, eu posso fazer sim a remissão a um seriado, mas um seriado mais adulto, mais cabeça, ou mais contemporâneo, ou que discute, enfim, outras questões além do que o seriado Todo Mundo Odeia o Chris discute. Isso pode valorizar ainda mais o seu texto, tá? Essa é uma crítica que não desmerece o que você fez, vou deixar claro, ok? Você pode usar Todo Mundo Odeia o Chris, não tem problema, só que você não se destaca, você acaba não sendo diferente daquilo que se espera de um estudante de sua faixa etária, tá certo? Pois bem, voltando lá no segundo parágrafo. No seriado estadunidense Todo Mundo Odeia o Chris, o personagem principal sofre diversos tipos de preconceito, como racismo, sendo negligenciado pela sua classe social. Não precisa desse E, tá? Sua classe social, entre outros. Tira esse E. Pelo personagem Caruso, e isso tudo acontece dentro e fora da escola. Será que essa informação é necessária? Ela pode ser retirada, né? Uma pessoa que sofre preconceito pode sofrer preconceito dentro e fora da escola sem o menor problema. Sugiro tirar essa informação, porque se eu tiro esse trechinho que eu acabei aqui de marcar, né, em amarelo, eu consigo diminuir um pouco o tamanho desse segundo parágrafo. Vejam que ele está um pouquinho maior do que os outros, tá vendo? O segundo parágrafo está um pouco maior. Tiro essa informação, olha o que vai acontecer. Olha lá. Tá vendo? Meu parágrafo subiu e eu consegui um paralelismo de extensão melhorado, né? Eu consegui atingir aí o paralelismo de extensão como deveria ser, tá certo? Nesse contexto, é notório como o jovem negro é diminuído e muitas vezes humilhado na frente de todos, fazendo com que a supremacia branca sempre se ache superior a demais. Eu li isso aqui a primeira vez e achei a construção perigosa, porque aqui o autor do texto assume que existe uma supremacia branca. Tá vendo? Olha lá. Nesse contexto, é notório como o jovem negro é diminuído e muitas vezes humilhado na frente de todos, fazendo com que a supremacia branca se ache sempre superior às demais. Ele afirma aqui que existe uma supremacia branca. Ah, Bruno, mas não é isso. É o que está escrito. Ah, mas não é isso que eu queria dizer, mas é isso que você disse, tá? Então, que tal se fizéssemos o seguinte? Nesse contexto, é notório como o jovem negro é diminuído e muitas vezes humilhado na frente de todos, fazendo com que a suposta supremacia branca, coloquei aqui um adjetivo, ela é suposta, né? Supõe-se que existe uma supremacia branca, é só suposição. Na verdade, não é suposição não, porque realmente o branco acha que ele é supremo, né? Mas vamos tirar aí esse caráter de vamos afirmar que existe supremacia. Nós precisamos tentar eliminar esse discurso das nossas práticas, tá? Uma possibilidade é jogar esse suposto, ok? Então, nesse contexto, é notório como o jovem negro é diminuído, muitas vezes humilhado na frente de todos, fazendo com que a suposta supremacia branca sempre se ache superior a, né? A supremacia se acha superior às demais, aos demais, ok? Tá estranho, né? A supremacia está superior às demais supremacias? Esquisitíssimo. É claro que aqui esses ao demais não se refere à supremacia, e sim aos demais povos, né? Às demais etnias. Mas a forma com que esse trecho foi feito, desse jeitinho aqui, pode causar aí essa ambiguidade para a gente. Então, voltando aqui para deixar bem claro para vocês, nesse contexto, é notório como o jovem negro é diminuído, muitas vezes humilhado na frente de todos, fazendo com que a suposta supremacia branca sempre se ache superior aos demais povos ou às demais etnias, ok? Além disso, vale ainda ressaltar que existe uma organização estadunidense chamada Ku Klux Klan, que tem como lema o terrorismo, homofobia e também o racismo. Olha só, aqui existe um problema de paralelismo gramatical. O que seria esse negócio? Vejam só. Tem como lema o terrorismo, o artigo, e também o racismo. Apareceu aqui um artigo. Então ele fala o terrorismo, ele fala o racismo e ele fala em homofobia. Cadê o artigo? Ele está aqui enumerando para mim, vejam, 3 elementos que são substantivos, terrorismo, homofobia e racismo, coloca artigo em 2 deles e um ficou sem. Isso aqui é um problema gramatical, tá? Como que eu conserto isso? Tem como lema o terrorismo, a homofobia e também o racismo. Coloquei ali o artigo, resolvi o problema, certo? Logo,
Esse cenário corrobora com uma forte opressão contra negros. Não entendi essa conclusão, né? Vejam que o autor do texto ele coloca uma conclusão aqui que envolve quem? A forte opressão contra os negros. Mas aqui, anteriormente a esse trecho, ele põe lá para a gente terrorismo, homofobia e racismo. Terrorismo tem relação com o negro? Talvez tenha. Homofobia tem relação com o negro? Talvez tenha. Racismo tem relação com o negro? Talvez tenha. Percebem? Só que dentro do contexto aqui, né, dentro do nosso conhecimento sobre o que seja preconceito, sabemos muito bem que racismo é que está relacionado a negro. Se ele está concluindo, olha aqui a minha conjunção conclusiva, se ele está concluindo uma informação a respeito daquilo que ele disse anteriormente, uai, tá estranho, porque aquilo que ele disse anteriormente envolve terrorismo, homofobia e racismo, e a sua conclusão vai apenas em relação a racismo aqui com os negros, tá? Então aqui, na verdade, eu retiraria esse trecho que eu marquei aqui em azul. Paralelo a isso, vale ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal de 88, todo mundo sabe o que é a Constituição Federal de 88. Então, você não precisa dizer para a gente que é uma norma maior da hierarquia do sistema jurídico brasileiro, ok? Então, paralelo a isso, vale ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal de 88, assegura que a liberdade, vejam que está faltando uma sintonia gramatical aqui. Paralelo a isso, vale ressaltar que a Constituição Federal de 88, opa, eu acabei diminuindo, peraí. Paralelo a isso, vale ressaltar que a Constituição Federal de 88 assegura que a liberdade de crença, agora já está falando de crença, tá vendo? Tá ruim? Se não tá. Por quê? Porque aqui ele usa paralelo a isso, né? Paralelo a isso a quê? Ao terrorismo, à homofobia e ao racismo. Então ele aponta terrorismo, homofobia e racismo como pertencentes ao tema dificuldade de se conviver com o diferente, correto? E agora ele vai acrescentar um novo argumento aqui que seria a crença. Então, paralelo a isso, vale ressaltar que a Constituição Federal de 88 assegura que a liberdade de crença é um direito de todos. Também, não precisa do E, né? Também assegura que é intolerável, em cima aqui apareceu um E também, deixa eu tirar ele aqui, ó. Assegura que a liberdade de crença é um direito de todos, também assegura que é intolerável qualquer discriminação contra a raça, sexo, entre outros, aqui ó, de novo, contra raça, sexo, entre outros, ok? Sexo. Sexualidade, né? Contra sexualidade ou contra orientação sexual é a terminologia ainda mais adequada para esse trecho. Entretanto, a prática evidencia que a teoria é falha. A teoria não é falha, não. A teoria é ótima. O que é falha é a prática. A teoria está lá. Não devemos discriminar. Teoricamente está perfeito. O que está falha não é a teoria, não. O que está falha é a prática, viu? Então, cuidado para não confundir teoria com prática, pessoal. Atenção. Entretanto, a prática evidencia que a teoria é falha. Na verdade, a teoria não é falha, a prática é que é, né? Entretanto, a teoria mostra que a prática é falha. Fica esquisitíssimo, né, pessoal? Mas, na verdade, é realmente essa ideia. Não é a prática que vai evidenciar que a teoria é falha. A teoria que está lá na Constituição Federal, que assegura a liberdade de crença a qualquer um, essa teoria ela não é falha, não. Ela está perfeita. O que é falha é o quê? É a aplicação dessa teoria. O que é falha é a prática e não a teoria. Percebem? Então fiquem atentos aí, cuidado, tá? É claro que numa situação de avaliação de redação, muito possivelmente o avaliador não vai perceber isso, né? Ou percebe, mas não para analisar tal qual eu estou fazendo aqui. Então, numa situação de avaliação, muito possivelmente esse trecho passa despercebido, mas, de novo, a minha função aqui é tentar mostrar para vocês estratégias de melhorar o texto, tá? Então, fiquem atentos. Pois bem, entretanto, a prática evidencia que a teoria é falha, visto que diariamente é visto, olha aqui, ó, visto. Claro que o sentido é diferente, né? Visto que é uma coisa. Visto aqui é do verbo ver, né? Mas existe a repetição do vocábulo, tá? Então, isso aqui não poderia acontecer. Então, entretanto, a prática evidencia que a teoria é falha, uma vez que, diariamente, são vistos casos. Ó, aqui, ó, de novo, um problema de concordância. Os casos é que são vistos, então, são vistos casos, tá?
são vistos casos de violência contra LGBT+, e também preconceito com certas religiões. Esse cara aqui está um pouco ficcionado com a questão do LGBT, porque vejam, nesse parágrafo, ele não está tratando do LGBT, ele está tratando o quê? Da liberdade de crença. Liberdade de crença é religião. Liberdade de crença não tem relação com LGBT. Tem relação, claro que tem, né? A gente vai conseguir sempre encontrar essas relações. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o assunto do parágrafo é a Constituição em função da liberdade de crença. Depois ele vai falar aqui, claro, né, de discriminação contra raça, sexo e outros. Aí vejam, ele se embola aqui um pouco, porque ele coloca lá pra gente, ó. A teoria é falha, diariamente vemos casos de violência contra a LGBT. Pera lá, mas o primeiro assunto era a crença. Depois é que vai aparecer aqui a questão da sexualidade. Tá vendo? Então, primeiro ele fala de crença, então aqui seria mais interessante que ele explorasse o argumento relacionado à crença, que aparece logo depois aqui, tá vendo? Então, quem sabe colocasse diariamente são vistos casos de intolerância religiosa e também preconceito contra LGBTs, aí sim, tá vendo? Inverter, porque ele apresenta aqui crença para depois falar de sexualidade. E aqui ele fala de sexualidade para depois citar a crença, tá? Então, essa inversão aqui da ordem dos argumentos pode reverberar de forma negativa no seu texto. E aqui apareceu o tal do e também, né? Olha lá, cuidado. E também indicam exatamente a mesma coisa, tá? A mesma ideia. Então, fique atento. Pois bem, o que também não é um fato recente, já que as perseguições religiosas datam desde a Idade Média. E aqui ele poderia colocar, né, as perseguições religiosas e de sexualidade também, envolvendo aí as orientações sexuais, ok? Tendo em vista esse cenário, medidas são necessárias a fim de reverter essa situação. Bom, cenário e situação, nesse contexto, indicam a mesma coisa, não é verdade? Então, tendo em vista esse cenário, tendo em vista essa situação, tendo em vista esta situação, medidas são necessárias a fim de reverter esse cenário. Tá vendo? Eu consigo, inclusive, trocar uma pelo outro. Tudo isso aqui para dizer para vocês que isso aqui não é necessário. Vamos tirar. Pode arrancar isso aqui fora do texto, não vai fazer diferença nenhuma na sua argumentação. Medidas são necessárias para reverter essa situação. Portanto, cabe ao governo rever como as leis da Constituição funcionam na prática. Como as leis funcionam na prática. Olha aqui uma outra redundância, né? O que é a Constituição? Conjunto de leis. O que são as leis? A Constituição. Então, falar em leis da Constituição é ser redundante, tá? Então, tome cuidado aqui. Então, portanto, cabe ao governo rever como as leis funcionam na prática, fazendo com que sejam mais rígidas e mais bem executadas. Gente, todo mundo usa dessa forma, tá? Eu imagino que os avaliadores não percebam isso, mas aqui a gente não deve usar o melhor executadas. Por quê? Por que não, professor? Porque aqui a gente usou mais, tá vendo? Mais, melhor, mais, melhor. É até estranho, né? Ó, mais, melhor. Fazendo com que sejam mais rígida e mais bem executadas, tá? No bom português, a gente não usa o melhor executadas. Nós não vamos usar o melhor antes de um verbo no particípio. Aqui está o meu verbo no particípio. Nós vamos usar sempre a expressão mais bem particípio. Então, eu não falo melhor planejada. Eu vou falar mais bem planejado. Eu não vou dizer melhor escovado. Mais bem escovado. Eu não vou dizer melhor cortado. Eu vou dizer mais bem cortado, tá? Dentro do bom português, seria sempre mais bem particípio, ok? De novo, isso aqui, tá? Numa situação de avaliação de redação no Enem, possivelmente vai passar despercebido pelo avaliador, certo? Voltando lá então. Portanto, cabe ao governo rever como as leis funcionam na prática, fazendo que sejam mais rígidas e mais bem executadas para que os infratores sejam punidos adequadamente. Eu, quando li o texto a primeira vez, fiquei assim, gente, punir adequadamente. Não tem essa de punição. A punição justa, uma punição que está de acordo com o que manda, né, a Constituição, ela é justa.
Então a palavra adequadamente, ela me soa inadequada. Porque se uma pessoa é punida de acordo com a Constituição, não é nem adequado nem inadequado, é o que tem que ser. É uma punição justa. A punição ela não precisa ser nem adequada nem inadequada, ela tem que ser justa. E se ela vem da Constituição Federal, pressupõe-se, né, gente? Pressupõe-se que ela seja justa, tá? Tô sendo chatinho aqui, claro que, de novo, isso passa despercebido, ok? Mas se eu estou falando em punição com base nas leis, a punição por si só, ela é justa. Ela não precisa ser nem adequada nem inadequada. Tudo bem, gente? Ademais, o governo, em parceria com a mídia, devem criar propagandas incentivando a diminuição de práticas ofensivas contra a comunidade LGBT. Vejam como que o discurso é traiçoeiro, incentivando a diminuição. Gente, diminuir não resolve o problema, não. O problema da ofensa contra a comunidade LGBT, ou seja, lá com quem que está sofrendo qualquer tipo de preconceito, o problema ele só é resolvido se ele for exterminado. Diminuir não resolve o problema. Diminuir é apenas um paliativo, tá? Um paliativo significa o problema ele foi reduzido, mas ele continua, ok? Então, diminuição vai me dar essa ideia. Então, o governo, em parceria com a mídia, devem criar propagandas para exterminar, eliminar, extinguir as práticas ofensivas contra a comunidade LGBT+, e também tentando diminuir o racismo. Acho que o autor desse texto ele se perde muito com essas terminologias. Ele não precisa ficar citando toda hora racismo, negro, LGBT, religião, porque são minorias sociais, são as minorias. Então vejam, ademais, o governo em parceria com a mídia devem criar propagandas incentivando extinguir práticas ofensivas contra as minorias sociais, certo? Aqui eu posso eliminar então esse trecho. Dessa forma, será possível conviver em um mundo onde a diferença não é um problema. Veja que aqui ele assume que a diferença é um problema. Preciso conviver num mundo onde a diferença não é um problema, ou seja, a diferença é um problema. Percebem? Discurso traiçoeiro de novo. Como que a gente resolve isso aqui, Bruno? Dessa forma, será possível conviver em um mundo onde a diferença não seja vista como um problema. Ou, dessa forma, será possível conviver em um mundo onde a diferença não cause problemas de convivência, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Bom, estou terminando aqui o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que o autor do texto receba aí as críticas de maneira positiva, tá? E em breve mando aí novos vídeos, faço novos vídeos para vocês. Tudo bem? Bom, um abraço para todos e até a próxima.